Você está assistindo Cidadania em Prosa. Olá, internautas! Hoje é um dia de muita alegria, pois é o nosso primeiro programa cujo nome Cidadania em Prosa. Após muito planejamento, eu, Leandro Souza e meu amigo Ubirajara da Rocha, conhecido como Bira, idealizamos um programa especialmente para vocês que moram em área de vulnerabilidade social. Gostaria de abrir esse programa agradecendo a Emilene, da SBB, e o Juan, que com muito carinho enviou um grande amigo para estar conosco hoje aqui. Nosso grande amigo, pastor Marcos Batista. Olá, pastor. Olá, Leandro. Que bom estarmos juntos. Birajara, tudo bem, Bira? Tudo bem. Que bom nós estarmos aqui, um prazer revê-lo. E você sempre foi engajado com causas sociais e que bom estar no primeiro podcast. Que bom, uma honra para a Sociedade Bíblica do Brasil, uma honra para mim pessoalmente para encontrá-los. E por essa causa, na defesa dessa causa, da cidadania, da vida, a defesa da vida. Muito obrigado pelo convite. A alegria é toda nossa, porque o Leandro não poderia ter escolhido alguém tão bem quanto o senhor. Então, nós ficamos muito felizes, porque o papel da Sociedade Bíblica do Brasil hoje é muito importante. Porque política pública não depende somente do governo. Instituições não governamentais, instituições privadas também fazem política pública. E a política pública da Sociedade Bíblica do Brasil também tem um cunho espiritual. E eu quero aqui externar a nossa alegria com um texto bíblico que está lá em Isaías 52:7, diz o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém. Deus seja louvado. A nossa alegria está expressa nessas palavras. Obrigado. E a Sociedade Bíblica do Brasil, como o nome já diz, trabalha com a Bíblia, né? A Bíblia, ao contrário do que pensam, e você de casa pode confirmar isso, não é um livro de religião, é o livro da vida, do autor da vida. A Bíblia fala de botânica, fala de medicina, fala de ecologia. Aliás, a primeira ordem bíblica foi para Adão e Eva: cuide do jardim, né? Foi a primeira: cuida do planeta, cuida do meio ambiente. Mas a Bíblia também fala de Jefté, que foi menino de rua, Juízes capítulo 11, o camarada que se tornou rei de Israel, juiz de Israel, e foi menino de rua, e aí se torna juiz. Fala de José do Egito, um caso de tráfico humano, ele foi vendido pelos irmãos. Então a Bíblia fala de todas essas questões sociais. Você vê a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos ali, a ONU produziu. Se você olhar, os 30 artigos estão em Levítico, estão baseados nas leis levíticas. É a Bíblia, o livro dos livros. Pois é. Caramba, muito legal. Eu gostaria até de apresentar para o senhor, porque quando eu trabalhei na Sociedade Bíblica do Brasil, e por isso esse privilégio de convidar para o primeiro programa, a SBB, quando eu saí, por isso que é bom da gente nunca fechar as portas onde a gente trabalha, sempre fazer amizades. Porque eu fiz amigos, fiz irmãos dentro da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu ganhei essa Bíblia de presente e que está com a assinatura de todos os funcionários me desejando sorte na vida. E hoje está aqui na frente do senhor, inclusive a sua assinatura está aqui, pastor Marcos. Que bom, foi uma honra. Privilégio, o saudoso pastor Sérgio Furtado. Sim. E eu digo uma coisa para o senhor, mudou muito a minha vida quando eu tive essa experiência com a Sociedade Bíblica do Brasil. Primeiro que eu venho do catolicismo, nunca sofri nenhum tipo de preconceito dentro da SBB, e eu sempre fazendo aquela oração quando eu chegava com o pastor Sérgio Furtado. Sim, o senhor lembra? Devocional, a nossa devocional na parte da manhã, aquilo tornava o nosso dia muito mais leve. Mas vamos falar aqui sobre o que a Sociedade Bíblica hoje, ela contribui dentro da Política Nacional de Assistência Social, com seus programas, com seus projetos, para que esses pastores, para que as outras instituições, as entidades sem fins lucrativos de direito privado, que estão querendo material bíblico, não é para evangelizar somente, mas para promover a cidadania, Sim. o fortalecimento dos laços familiares. Nós estamos falando de um material que é um patrimônio espiritual da humanidade. Verdade, correto? Verdade. Então, o material bíblico ele pode ser utilizado por essas entidades, por essas instituições. E o rico material que a SBB tem, a Bíblia da Criança, que é uma coisa linda, que foi a Bíblia que eu mais me apaixonei, que eu fiz questão de dar para o meu filho, e até hoje eu tenho ela guardada com muito carinho, como essa daqui. Como que essas entidades elas podem acessar esse material?
Qual é o caminho que os pastores, os padres, as entidades sem fins lucrativos, que estão querendo utilizar o material bíblico no fortalecimento dos laços familiares, eles precisam percorrer para ter acesso a esse material? O senhor poderia falar, por Sim, gentileza? claro, e obrigado pela oportunidade. É muito simples. O nosso site, www.sbb.org.br, né? www.sbb, Sociedade Bíblica do Brasil.org.br, e o nosso telefone também, você pode ligar gratuitamente, 0800 727 8888, 0800 727 8888. Nossa equipe de ação social de todo o Brasil, você pode acessar gratuitamente, você vai receber a mentoria, vai receber um acompanhamento de como elaborar um projeto, como elaborar um pedido de patrocínio, de apoio, como você conseguir ser aprovado pela lei também, para fazer dentro dos critérios de elegibilidade também, como é que você vai ser aprovado, como você encontrar o foco, porque tem gente de bom coração fazendo coisa boa nas comunidades, às vezes precisa só de uma orientação técnica para que seja aceito também dentro dos regulamentos, dentro da lei. A Sociedade Bíblica do Brasil, então, dispõe. Hoje nós temos 6.028 atendimentos. Eu acabei de receber aqui uma informação atualizada de ONGs, de pessoas que precisam de orientação. A Bíblia em Braille, por exemplo, nós distribuímos já 21.000, quase 22.000 Bíblias em Braille. Aqui tem um exemplo, um livro, que é Segundo Reis, mas a Bíblia completa são 39 volumes desses, um em cima do outro, fica 2 metros de altura, mais alto que eu. Essa Bíblia, para ficar pronta, custa R$5.000, mas o cego não paga nada, ele recebe gratuitamente, ele não paga nem o correio. Eu fui colocar um cartão para o meu filho, um Sedex, ele mora no Recife, um envelope, eu paguei R$70. Imagine 5 caixas de uma Bíblia dessa, quanto cobraria? O correio entrega gratuitamente. Então, por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, desde que ela foi criada em 1948, dia 10 de junho, inclusive esse ano, 2023, ela completa 75 anos, jubileu de diamante. A Sociedade Bíblica nasceu com o lema dar a Bíblia à pátria, porque entendemos que a Bíblia é o livro que causa esse impacto social. Hoje, anunciando, semeando a palavra que transforma vidas. Então, nós cuidamos da dependência química, porque, para além de ser um livro de religião, é um livro da vida. E como é que essas pessoas que estão no fundo do abismo podem encontrar fôlego e ajuda para sair dali? Então, nós trabalhamos com a recuperação, celebrando a recuperação, a dependência química, ONGs, casas de recuperação. Temos a Bíblia Despertar, que é baseada nos 12 passos dos alcoólatras anônimos. Então, com textos bíblicos, ele vai virando a chave, ele vai recuperando a vida, a dignidade. Que legal. Então, trabalhamos com presídios, distribuímos gratuitamente a Bíblia nos presídios e oferecemos a capelania. Também, além das casas de recuperação, em presídios, hospitais, Hospital do Câncer, o INCA. Também com os grupos que têm dificuldade com acessibilidade. A Bíblia em Braille para o cego e a Bíblia em Libras, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então o surdo não vai ter fé? Tem que ter uma língua que ele ouça. Aí nós fizemos um trabalho, por exemplo, para crianças, historinhas sobre valores, sobre não mentir, sobre não pegue aquilo que não é seu. Então tem um texto escrito e todas as historinhas têm um QR Code. E se você aponta o celular para esse QR Code, vai aparecer um vídeo contando a mesma história em Libras. Nossa, que magnífico. Então, as crianças que não ouvem, as crianças surdas, vão ter aqui a sua historinha. Valores da vida em mangá. Lembra que a gente lia gibi na nossa infância, né? Então, sim, nós contamos histórias bíblicas em mangá, dizendo o seguinte, não aceite presente de estranho, por exemplo. Porque tem muita gente, tem muito pedófilo, tem muita gente má que chega com agrado. Quem ama você... menino ou menina, quem ama você, criança, é teu pai e tua mãe. Quem dá a vida por você é teu pai e tua mãe. Ninguém mais. Então, esse amor de pai e mãe, esses valores. E também conselhos, para que eles possam passar para os coleguinhas. Conselhos a compartilhar. Você vê que são materiais para proteger as crianças. Com os joguinhos, eles vão decorando, eles vão memorizando e vão aprendendo. Uma coisa, por exemplo, a criança chega no colégio, aí tem uma borracha que um aluno da outra turma esqueceu. O que o senso comum fala? Achado não é roubado. Nós ensinamos o seguinte, devolva para a professora. Porque isso é um vício. Começa com uma coisinha pequena. E o garoto que perdeu vai procurar.
ele está fazendo falta. Então, valores. A Bíblia é um livro de valores. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, desde 1948, vem anunciando isso, ressaltando a importância dos valores, que é isso que move uma sociedade. Agora mesmo, antes de começarmos, o Leandro estava falando sobre nós estamos perdendo essa coisa da moral, politicamente, não se discute mais isso. Fica um jogando a culpa no outro, quem está roubando ou está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tá, mas e a moral do país? Pois é. E a defesa daqueles que estão na comunidade, que precisam de um socorro de quem pode socorrer. Para onde que está olhando uma nação com tanto poder, mas sem coração? A nossa bandeira está lá, ordem e progresso. Você estava falando, Bira, podia acrescentar amor, né? Amor também. Exatamente. A frase de Auguste Comte, ele diz assim, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Pegaram somente as duas palavras, ordem e progresso. Então, senhores, se puder acrescentar a palavra amor na bandeira, é coisa muito importante. Mas é um amor verdadeiro, não esse amor que se propaga de qualquer forma. Então, excelente contribuição para a sociedade, esse trabalho da SBB, que complementa o que as famílias deveriam fazer. Hoje está terceirizado, né? A parte moral fica por conta da escola. É um equívoco, porque a escola não é para educar. A escola, ela dá o conhecimento. A educação fica por conta dos pais. E nós sabemos que a sociedade hoje é um pouco deficiente em relação a isso. E a SBB, as igrejas evangélicas em geral, cumprem esse papel. Eu acho muito bacana isso aí, porque a SBB, ela, pelo que eu estou vendo aqui, ela é interdenominacional. Verdade. Ela de todos. Atravessa fronteiras. Atravessa fronteiras religiosas, atravessa fronteiras sociais. É muito interessante isso que você falou, Ubirajara, porque o acesso aos programas e projetos sociais da SBB não é permitido somente a quem é evangélico. É por isso que eu faço questão de falar para todos que são responsáveis por entidades sem fins lucrativos de direito privado, seja uma OICIP, seja uma entidade, você pode entrar pela porta da SBB, que você será bem atendido. Uma coisa que eu gostaria de colocar, pastor, eu sou um grande defensor do Sistema Único de Saúde. O que isso tem a ver? As atividades das instituições, de forma complementar às políticas públicas, são extremamente importantes. Eu digo que hoje, essas entidades sem fins lucrativos, que trabalham principalmente na área, no campo da dependência química, de recuperar esses dependentes, que tem várias instituições no interior do estado do Rio de Janeiro, elas cumprem um papel que, pela precarização da coisa pública do SUS, elas acabam ocupando o papel mais importante do que a política pública, tendo em vista a quantidade de pessoas que eles atendem. Verdade. Com todo o suporte, com psicólogos, e esse material que a Sociedade Bíblica oferta, ela é a base dessas instituições. É verdade. Isso precisa ser falado, da importância desses materiais. Eu lembro, na época que eu estava como analista de projetos sociais da SBB aqui no Rio de Janeiro, que eu estive no Exército de Cristo. Verdade. Porque você pegou o material, existe uma prestação de contas do material. Né? Tirar foto com o material teve o destino o qual foi solicitado. E eu chegando lá, eu tinha que romper aquele vínculo com a instituição. E aí eu chegando lá, eu vi o trabalho do pastor recebendo um dependente químico, e na verdade a gente acha só que o dependente é aquele que consome a cocaína, somente a cocaína, somente o crack. Mas a dependência do álcool, daquele botijão de cachaça de R$3, verdade, quanto mais barato mais acessível mais acessível. É pior muitas vezes. E eu vi uma cena quando eu cheguei, foi Deus. Eu virei para o pastor Sérgio Furtado e falei, pastor, eu não posso, na época, romper vínculo com essa instituição. É o pastor Léo, que era o diretor. Que era o diretor. Que você foi lá. Falei, eu vou ajudar o pastor a prestar a conta, mas o que eu vi lá, eu não posso romper. A importância desses materiais para trabalhar com esses dependentes, e esse programa foi especialmente escolhido, pastor, porque eu queria levar essa mensagem a todos que precisam desse material e mostrar para a sociedade a importância que a Sociedade Bíblica do Brasil tem na construção de complementar as políticas públicas. Não é verdade.
Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da recuperação do dependente químico e a destinação desses materiais. Pois é, e o vício do álcool, ele também ultrapassa a classe social. Você vê isso nas comunidades, vê isso na alta sociedade. A dependência é esse monstro que vai devorando. Esse programa Celebrando a Recuperação, que nós trabalhamos com esses 12 passos e com todo um projeto, nós recuperamos ali médicos, pessoas que começaram a beber e largaram a medicina, largaram tudo, perderam tudo, só perderam, e só vai perdendo, só vai perdendo. E a Bíblia tem esse poder de resgatar e vai restaurando essa pessoa, que é trazer de volta. O trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil é municiar quem já está lá na ponta fazendo isso, dando um material que ele vai poder usar, elucidando ali as verdades bíblicas, princípios eternos, independente da religião. Há pouco tempo, nós fizemos um ECAB, estudando com a Bíblia, uma sigla, num colégio. E o pai do menino, o menino chegou em casa e falou: pai, eu tenho que fazer o trabalho de casa, o senhor me ajuda para eu não passar vergonha amanhã na escola? O pai foi ajudar o garoto. E era sobre a história bíblica, e não diz assim, a Bíblia diz, só conta a história. História do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos, um deles o caçula pediu a herança antecipadamente, isso ofendeu o pai na cultura judaica, pedir a herança antes do pai morrer, e tal. Aí tem as perguntas, quem é o melhor pai aqui? Quem é o melhor filho aqui? O que você achou disso aqui? Se você fosse... E vai preenchendo o questionário. Tem a parábola também do tesouro escondido. O camarada achou um tesouro, e se ele pega, o pessoal diz, é do dono do campo, está num terreno baldio. Ele enterra de novo, procura saber quem é o dono do terreno, compra o terreno, porque ele estava comprando o campo. São as oportunidades da vida. Quando você troca tudo, fala, isso é importante, isso vai fazer diferença na minha vida. Então a gente trabalha com essa garra. Interessante é que o pai ajudou o filho a fazer todo o trabalho, e aí ele perguntou, onde que tem isso? Ele falou, tem... na Bíblia, essas histórias são da Bíblia. E ele pediu uma Bíblia, ele é espírita. Ele levou para a escola, o irmão dele é dono de um colégio, falou, bota isso aí no teu colégio. Não fala de religião, fala de valores, de princípio. 15 valores sobre honestidade, franqueza, verdade, amor, solidariedade, ajudar o outro. E assim vai. E é texto bíblico, é a palavra de Deus. Então, na recuperação da dependência, por exemplo, nós apoiamos capelanias que trabalham com gente da alta sociedade e que está ali perdendo tudo. Mas a Bíblia é o único livro que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E a Bíblia é o livro que ensina que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o texto-chave, união. É como o orvalho do Hermon, que deságua sobre o monte de Sião. Que figura é essa? O orvalho do Hermon. O Hermon está lá no norte, lá depois da Galileia. O monte de Sião estão aqui no Negueb, 450 quilômetros. É aquele que está carregado de chuva, percorre, sai da zona de conforto, atravessa para desaguar naquele que está precisando. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Né? E aí a Bíblia mostra que nós somos irmãos. Sim. As coisas sérias começam com a leitura da Bíblia. Mas, pastor, só para não ficar em termos técnicos e em palavras bíblicas, mas que o nosso internauta tenha conhecimento também da pessoa do pastor Marcos. E antes nós conversávamos ali, eu ri a beça, porque essa voz é conhecida. Eu gostaria que o senhor falasse algumas frases aí para o pessoal lembrar da sua voz. Vou falar com você que está em casa aí, você é do sofá, não é? Se você é do Rio de Janeiro, você ouviu o Rádio Relógio. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Rádio Relógio Federal, cultura e hora certa, minuto a minuto. E as curiosidades, né? O esqueleto humano é composto por 208 ossos, sendo o maior deles o fêmur. Você sabia? Então essa voz marcou uma geração e também a minha voz já entrou na sua casa algumas vezes para dizer versão brasileira Herbert Richards. Então já trabalhei com dublagem. A última coisa que eu falava no rádio era 7 da noite, em Brasília, 19 horas. E essa voz abençoada está ministrando em que igreja? Fala pra gente aí. Sim. Então, pela Sociedade Bíblica do Brasil, nós damos palestras em vários locais, treinamentos para pastores, treinamentos para leigos. Atualmente, eu estou com compromisso em Resende, na Catedral Metodista de Resende, a Catedral Emanuel.
E são 600 pessoas lá, às quartas-feiras, eu estou falando sobre os salmos que curam. É palestra de cura interior através dos salmos. Porque quando você lê 1 Reis, 2 Reis, você lê lá as histórias das batalhas dos heróis de Israel, os reis, os comandantes, as vitórias que eles tiveram. Mas quando você lê os salmos, você lê as orações que esses guerreiros fizeram na intimidade. Tipo assim, Senhor, eu estou morrendo de medo, mas a tropa não sabe. Senhor, esse pessoal depende de mim. E eles não podem saber que eu também estou. Me ajuda, me dá uma luz. E aí ele abre, rasga o coração. E aí então a gente compara a batalha e a oração, que são as nossas lutas da vida, né? Nós guerreamos nessa selva de pedra, levar sustento para casa, ajudar, criar filho, ajudar pessoas que dependem de nós. É uma guerra. E a gente, às vezes, não pode mostrar assim que está desanimado, ou que não sabe fazer. O moral da tropa não pode cair, não é? Então, os salmos que curam falam sobre isso, uma pessoa se reencontrar e achar força em Deus. Porque o desânimo não é fruto da derrota. O desânimo é fruto de uma compreensão errada da situação. Às vezes o cara é um vencedor e não sabe. A notícia, ele já venceu e não chegou a ele a notícia. Ele está desanimado porque pensa que perdeu. Então o desânimo não é o fim da história. O desânimo é uma fotografia de um momento. A história continua e termina bem. No fim vai dar certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou o fim. Porque no fim vai dar certo. Hoje a gente vê muitos casos aí de depressão, né? Muitos casos na sociedade de depressão. E a depressão acomete até religiosos, até pessoas da igreja. Todo mundo hoje está uma coisa terrível. E nós vemos que uma das coisas que caracteriza ali a depressão é o desânimo. As pessoas deprimidas, elas perdem energia, elas perdem a força de agir. Então, essas leituras bíblicas, essas palavras abençoadas tendem a dar o bom ânimo, trazer o bom ânimo. Sim, quando Jesus ressuscitou, o túmulo ficou vazio, as mulheres foram lá, os homens, todos. Maria Madalena ficou sozinha, todo mundo voltou para casa. Viu o anjo falou, ele não está mais aqui, ressuscitou, ela ficou. E ela ficou ali chorando. Aí aparece alguém, e ela pensa que é o jardineiro, e é Jesus. E ela pergunta, se foi o senhor que tirou o corpo daqui, me diz onde colocou, que eu quero levar. Ela estava meio assim, ela estava assim, comparando Jesus como se fosse um amuleto, né? Eu quero levar, eu quero guardar ele para mim, já que o senhor tirou daqui. E aí ele vai conversando com ela vai falando, até que um momento ele diz assim, Maria. Quando ela ouve o nome, que a música mais bonita que alguém pode ouvir é o próprio nome. A pessoa recupera e fala, Senhor, Rabone, mestre. É quando chama o nome. Porque não é só um fulano de tal. Quando chama o nome, a dignidade volta, o esclarecimento volta, a pessoa se percebe, fala assim, não, eu sou. É a Maria que está ali, não é certa mulher. Então, quando Jesus a chama pelo nome, ele assim, mostra um respeito, um carinho que ele tem. Olha, você está desanimado porque você ainda não tinha compreendido, mas olha eu aqui. Você é tudo menos uma perdedora. O teu Senhor ressuscitou. Então, o desânimo é uma compreensão, fruto de uma compreensão errada. Equivocada. Pastor, vou fazer só uma parada aqui para pedir a todos vocês, internautas que estão gostando, por favor, ative o sininho, inscrevam-se no nosso canal. Pastor, eu tive uma experiência magnífica também na Amazônia. Sim. No programa Luz na Amazônia. Sim, o nosso barco hospital. Eu lembro que eu tive a oportunidade o barco, quando ele atracou para atender a população ribeirinha, foi uma experiência ímpar na minha vida. O trabalho que a SBB faz com esse barco, com atendimento médico, odontológico, atendimento de assistência social, vendo aqueles que atendem os critérios de elegibilidade para incluí-los em políticas públicas. Só poderia falar um pouco para a gente apresentar para os nossos internautas a magnitude do trabalho da SBB, que não se resume somente em programas e em projetos e distribuição de material bíblico, mas que a SBB ela contribui no ponto de vista de políticas públicas complementares para melhorar a qualidade de vida da população que vive em área de vulnerabilidade. Sim, nós entendemos que é o evangelho todo para o homem todo, não é só para a alma, é todo, a dignidade, a orientação, não somente o atendimento médico, ambulatorial, o laboratório que você participou lá,
Mas também orientação às mães, orientação de higiene, por exemplo, orientação de prevenção. Nós damos palestras de prevenção, ensinamos a fazer as coisas. Às vezes cavamos, botamos caixa d'água, ensinamos a cuidar da água para que a água fique potável. Então, é um pessoal que põe a mão na massa. Você vê os ribeirinhos, quando veem o nosso barco chegar, ele fala assim, é Deus, é Jesus que está vindo ali, é o socorro que está chegando ali. Teve uma senhora que participou de uma série, além do atendimento médico, uma série de palestras, coisas simples que ela não sabia que podia mudar, porque está vivendo ali, está mais cuidando de filho, muita coisa ao mesmo tempo. Depois a nossa equipe disse, você pode mudar isso aqui é mais higiênico. Se você mudar esse costume, vai evitar aquela doença. Se tivesse cuidado, essa precaução, evita deixar isso aqui, e aí vai arrumando a casa da pessoa. No final a moça ainda falou assim, eu queria ganhar uma Bíblia. Tem tudo isso na Bíblia, porque se vocês ensinam tudo isso, de onde vocês tiram isso? A questão da humanidade, né? A questão de você olhar o outro como o outro. Jesus curou muitas pessoas e curou cegos. E Jesus é dinâmico, ele curou cego de diversas maneiras. Curou um cego de nascença, passando lama nos olhos dele, mandou lavar. E o homem era cego de nascença, possivelmente ele nem tivesse o olho. Jesus podia estar criando um olho novo, ou queria mostrar que pelo menos ele usa coisas simples como lodo, como eu, como nós aqui. É só colocar na mão dele. Mas tem um cego que ele cuida em Betsaida. Ele dá um toque e fala, está vendo alguma coisa? O homem falou, tô vendo árvores andando, deve ser gente. Eu acho que é gente, porque parece árvores andando. Aí Jesus dá um outro toque. Não é que ele tenha falhado, ele fez de propósito. Ele primeiro curou o globo ocular. O homem já estava enxergando, mas ele não estava entendendo ainda. Ele estava confundindo gente com árvore, gente com coisa. Gente é gente, coisa é coisa. Ele deu o segundo toque, o homem viu tudo claramente. É o toque do quebrantamento, é o toque da solidariedade, é o toque do amor, de olhar o outro não como alguma coisa, mas olhar o outro como outro. Nós amamos pessoas e usamos as coisas. Nós não podemos amar as coisas e usar as pessoas. Então, quando Jesus dá o segundo toque, e esse é o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, além de orientar, abrir para que um ajude o outro. Agora que você aprendeu, ajuda o seu vizinho. Conta para ele como é que mudou a sua casa, como ficou mais arejada. E tudo com a Bíblia ali aberta, ensinando, olha, você tem um Criador, você tem alguém que te ama, alguém que toda vez que você fechar os olhos e pedir ajuda, ele vai falar com você. Então, quando eles vêm, a ação fala mais do que o discurso. Quando eles veem a nossa equipe cuidando deles, aí você conquista o direito de ser ouvido. E fala assim, não, essa gente tem algum segredo. Eu lembro uma vez, num atendimento, a líder comunitária disse assim, o que é isso que vocês têm? Eu falei, não é isso, é esse. Mas vocês têm algo diferente, não é algo, é alguém. Tem uma frase muito conhecida que as pessoas dizem, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, o que eu estou vendo aí, esse trabalho da SBB, maravilhoso, tem de fato mostrado na prática o que é o amor. Porque o amor não é só uma palavra bonita, um texto bíblico, mas o amor de você matar a fome de quem está com fome, de vestir quem está precisando de vestir, de medicar aquele que está padecendo de dor, que está sofrendo. Então, essa visão macro da SBB deixa muito feliz, porque sabemos que a maioria das igrejas realiza esse trabalho, mas com essa dedicação é algo assim muito chamativo, algo que nos deixa impressionados. Eu até queria fazer um parênteses aqui, agradecer, Leandro, agradecer você, Bira, esse espaço, porque estatutariamente a Sociedade Bíblica do Brasil não pode gastar nenhum recurso em propaganda. Sim. Nós não fazemos, ninguém sabe. Sim. O que a mão direita faz, a esquerda não vê, essa Sim. coisa. Nós não gastamos recurso com publicidade. Então, quando nós temos esse espaço, então a gente conta o que a gente tem feito. Sim. A Emilene é incansável lá, você agradeceu na abertura do programa, realmente, ela pensa ação social 24 horas por dia. O Juan tem o trabalho da comunicação, de contar, mas é no sentido de prestar conta, prestar o relatório para a sociedade, não para fazer nossa propaganda. Então, eu acho que o trabalho dele é delicado, né? Dizer tudo que a gente faz sem soar como propaganda, Sim. como publicidade, porque nós prestamos contas também ao governo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos assento no Conselho Municipal de Ação Social. Inclusive, o nosso auditório
na Buenos Aires 135, é o fórum. Eles usam o nosso auditório para reunião do conselho. Agora mesmo eu saí de lá, estava tendo uma reunião. Nós temos reuniões de cegos, reuniões de surdos, o auditório é franqueado e é 0800, nós não cobramos nada de ninguém. Todo o espaço da Sociedade Bíblica é disponibilizado. Para o próprio conselho se reunir ali, você vê como eles nos respeitam, reconhecem o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, no Brasil todo, a Sociedade Bíblica ela transita. Então, os conselhos percebem, o governo percebe que nosso trabalho é lidar com a humanidade, é lidar com gente, é recuperar pessoas. Nós não estamos aí para pregar uma religião, isso é coisa das igrejas e das religiões, cada um prega a sua religião. Nós estamos aqui para falar de valores. E se tem que falar de um livro, do livro dos livros, o livro que todas as religiões respeitam, né? A Bíblia Sagrada. Então, esse é o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, é recuperar pessoas com a palavra de Deus, anunciar a palavra que transforma vidas. Você tem uma ideia, uma lembrança que me veio, quando teve aquelas enchentes, enxurradas lá na região serrana, Teresópolis, Friburgo, tal, Leandro participou, nós fomos até pro IML. Isso. Eu tive que ir pro IML. Fui IML, reconhecer lá, ajudar pessoas. Sim. Teve aquele prédio que caiu do lado do Teatro Municipal, fomos lá. O senhor foi comigo. Fomos nós dois lá. Nós fomos. Tirando os escombros, vendo se tinha gente. Se tinha gente. Eu me lembro uma vez que eu fui na região serrana e foi o comandante da Defesa Civil, o comandante Roubadei, se não me engano o nome dele, e eles estavam levando quentinhas, porque as pessoas viam que tudo desceu e quando batia no paredão, eles ficavam garimpando quem sobreviveu. Se ele achasse uma foto, um documento, ele pensava o seguinte: minha casa está aqui, minhas coisas estão aqui. Então sentava em cima do monturo, e aqui ninguém mexe, e ficava garimpando para recuperar a história, documentos e fotos e tudo. E ele subiu, não ia levar cesta básica, não tem nada para fazer, não tem fogão, tem que levar a água e a comida pronta. E eu pedi para ir junto, porque a Sociedade Bíblica... A gente, quando faz campanha para receber essas coisas, a gente até inclui uma cesta básica. Nós distribuímos algumas cestas básicas, colocamos a Bíblia dentro, mas às vezes só tem a Bíblia. E que é tudo que a gente trabalha, é o nosso material. E eu falei, eu posso ir, eu vou levar a Bíblia. E ele disse assim, pastor, reverendo, esse pessoal está colocando a culpa em Deus. Deus, por quê? Por que Deus? E o senhor vai levar a palavra de Deus? Eu tenho medo do senhor ser hostilizado. Eu falei, não, eu assino aqui, me responsabilizo por isso, assino a responsabilidade. E fomos. E tinha um senhor em cima do monturo, ele tinha achado as coisas dele. Aí o comandante Romadei deu a água, um galão, 2,5 litros, ele pegou, muito obrigado, botou do lado. Deu a quentinha, um marmitex, ele pegou, agradeceu, botou do lado. Aí eu dei a Bíblia. Quando ele pegou a Bíblia, ele abraçou a Bíblia e disse, a esperança chegou, dá para recomeçar. A esperança chegou. Então a Bíblia é o livro da esperança. Esse é o nosso trabalho. Com certeza. Olha, eu vou falar uma coisa muito particular para o senhor. Eu costumo preservar muito, né, a democracia, a pluralidade. Afinal, eu sou um assistente social, eu tenho compromisso com a minha profissão. Nós temos aí em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo, mais de 10 mil religiões. Mas eu, em particular, não vivo sem isso aqui. É verdade. Eu não vivo sem isso aqui. Eu gostaria muito que o senhor falasse hoje do ponto de vista da SBB em auxiliar, porque eu vou dar um exemplo para o senhor. Existe o ideal. Está lá no artigo 96 da Constituição, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas públicas. É muito bonito. Não é a realidade quando você vai para uma grande emergência. Quando você vai para um Albert Schweitzer, quando você vai para um Carlos Chagas, quando você vai para um Salgado Filho. Não é a realidade. Qualquer um que entra numa sala vermelha, numa grande emergência, sabe que é verdade que eu estou falando. Os profissionais de saúde, hoje, muito culpabilizados, as pessoas não veem que muitas vezes não têm condições de trabalhar. Estão se virando. Às vezes 1, 2 médicos para poder atender um número imenso de leitos. E as pessoas ainda querem, muitas vezes, agredir o profissional. Tem muitos profissionais comprometidos porque não é fácil trabalhar assim. E eu vejo que dentro do ideal que eu queria muito, eu digo muito sincero para o senhor, eu queria que as políticas públicas todas funcionassem. Que o SUS fosse universal, equânime, igualitário, atendesse a toda a população.
de forma gratuita. E nós não precisássemos de nenhuma outra instituição de forma complementar. Mas não é a realidade. O papel da Sociedade Bíblica do Brasil hoje é fundamental. Não dentro do mundo ideal, mas dentro do mundo real. É verdade. Tem muitas ONGs, gente com boa vontade. Tem muita gente querendo trabalhar. Muita. E nós oferecemos para essas ONGs a capacitação, porque nós somos regidos por leis. Às vezes, e acontece muito, a ONG tem boa vontade, tem material humano, mas não sabe como fazer. Não sabe como fazer. Sim. E aí emperra. Verdade. E aí Trava. E aí joga a culpa, porque estão de má vontade com a gente. Não, então a sociedade falou assim, olha, vamos abrir o caminho, legalmente. Vamos ensinar você a fazer o seu projeto para que ele seja aprovado. Sim. E aí você, debaixo da lei, vai fazer o seu bom trabalho de ação social. Você já tem um principal, que é a vontade de fazer e o amor pelas pessoas. A gente vai dar essa capacitação. Então, a gente oferece isso. Passa para a gente aí. Esse telefone, o 0800 727 8888, de qualquer lugar do Brasil você liga. Alguém da Sociedade Bíblica da Ação Social, 0800 727 8888, deve estar aparecendo já aí, em algum lugar da tela, e você vai receber essa orientação. Alguém da Ação Social vai te atender e tem uma capacitação. Você vai poder participar de uma das nossas capacitações, dos nossos parceiros, como você se inscrever na Sociedade Bíblica do Brasil e o caminho para você se inscrever em outras instituições. Passei muito por isso, é muito importante, talvez a fala mais importante que nós fizemos até agora, pastor. Por quê? Na época que eu estava à frente da SBB, eu tinha que explicar para os pastores o seguinte: pastor, eu vou ajudar o senhor, mas o senhor não pode pegar o material aqui para evangelizar dentro da igreja. O Estado é laico. Verdade. Esse material pode ser utilizado na promoção dos laços familiares. Para promover a cidadania, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, fortalecer, até dentro dos programas que nós temos, por exemplo, no CRAS, nós temos um programa de atenção integral à família, né, o PAIF, é uma coisa que eu quero futuramente poder trazer aqui e falar, porque a intenção desse programa é levar informação à sociedade de como acessar o benefício, não falar somente das políticas públicas, mas como acessá-las. Sim. Porque nós temos hoje o governo colocando, tem a política pública A, B, C e D, mas a população fica assim, tá, mas aonde eu vou? Como que eu acesso? O que eu preciso? É CPF, identidade? É conta de luz? Então, a proposta do programa que nós criamos é justamente essa. Apresentar à sociedade os critérios de elegibilidade para acessar um material desse, como o senhor mostrou aqui. Uma deficiente visual, pedir alguém para ajudar a apontar o celular aqui e vai escutar. Exatamente. Então, eu pergunto uma coisa para o senhor. Hoje, dentro do Rio de Janeiro, quem está precisando, os pastores, as instituições que estão precisando, como fomentar um projeto para atender uma comunidade específica numa área de vulnerabilidade social. A assistente social da SBB, ela auxilia esse pastor, o presidente dessa instituição, sim, a fomentar esse projeto. Auxiliamos. E depois, ela auxilia também de como prestar contas. Auxiliamos. Magnífico, nós damos essa magnífico. Estão ouvindo aí, né, internautas? Damos a capacitação e tem mais. A Sociedade Bíblica também sai do papel. Nós temos um programa de roda de conversa. Nossa. Com mulheres, esposas, mulheres que foram largadas ou que sofrem, às vezes, algum tipo de violência, ou verbal. Roda de conversa. Como fortalecer os laços familiares. Casais que estão em crise. Então, as nossas rodas de conversa estão para além do papel, né, do estatuto. Nós damos essa capacitação também de conversar, de ouvir. E olha, elas saem dali renovadas, elas ficam esperando a próxima terapia. Uma terapia. Né? Elas ficam esperando a próxima conversa, põem para fora, se sentem amadas. Como existe o AA, né? Como existem esses grupos aí. Mas no caso, em que lugar? Eles fazem na todas as unidades da Sociedade Bíblica do Brasil, nós somos 9 regionais no Brasil todo, em todas as regionais tem esse trabalho, essa capacitação e essa roda de conversa, fortalecendo os valores familiares. Pastor, o senhor deve lembrar, deve conhecer o amor do novo convertido em levar a palavra, em evangelizar. O novo convertido, ele está com aquele... É o que mais leva a gente para a igreja, né? Eu me lembro, há muito tempo, umas 2 décadas aí, que eu tinha esse anseio de levar essa mensagem e eu não tinha um folheto bíblico, eu não tinha material. Eu comprava com o meu dinheiro, dentro da minha possibilidade, e hoje, vendo o senhor falar isso aí, desse acesso, né,
Então, eu olho com muita esperança. Você que está aí na igreja, você que é um novo convertido, você que tem amor pelas almas, entre em contato com a SBB. Isso. Olha, a SBB, ela tem um compromisso de traduzir a Bíblia, que o trabalho todo seja numa linguagem que todos possam entender e no preço que eles possam pagar. Se pode pagar, vai subsidiar aquelas que vão ser distribuídas gratuitamente em hospitais, presídios. Se não pode pagar, como está o pessoal que está preso ou está internado, ele vai receber gratuitamente. E essa facilidade. E nós também trabalhamos com traduções indígenas. Nós não mexemos na cultura indígena, nós não alteramos nada disso. O missionário vai para lá, fica 5, 10, 15, 20 anos, aprende a língua, faz imersão. Depois que porque o índio é da oralidade, né? O índio não sabe ler e escrever. Então, depois que aquele missionário aprende a língua indígena, ele constrói uma gramática, alfabetiza o índio, manda para a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica devolve a Bíblia pronta. Sim. E alguns entraves são até interessantes. Por exemplo, tem uma tribo que não tinha a palavra perdão. E como é que vai traduzir? Não tinha a palavra perdão. E aí um dia o missionário não tinha como traduzir, né? Emperrou ali a tradução. Ele andando com o cacique, com o chefe da tribo entre as ocas, ele viu que algumas ocas, umas cabanas, tinham um poste com mandíbula de animal pendurado. Outras não. Ele olhou e falou, o que é isso? Por que algumas ocas têm, outras não? Aí o chefe falou, isso aí é uma cultura nossa. Esse homem pendurou mandíbula, o chefe dessa casa, porque alguém fez mal ao integrante dessa família. E ele jurou vingança. Quando ele matar o ofensor, aí ele tira a mandíbula. E fica pendurado ali até ele matar. Quando ele matar a pessoa, ele se vingar, aí ele tira a mandíbula. Aí o missionário falou, é isso. Foi para a tenda dele e terminou a tradução. Jesus na cruz. Pai, não pendures mandíbulas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. Deus não pendura mandíbulas. Não tinha a palavra perdão, mas tinha um conceito de não se vingar. Esse trabalho de uma coisa simples da sociedade bíblica. Caramba! Pastor, eu contar uma experiência que eu tive na SBB muito interessante. Na época, eu era responsável aqui pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo. Não sei se a regional ainda pega esses dois estados. Sim, e eu tinha falado com o saudoso pastor Sérgio Furtado, falei, eu quero no Espírito Santo colocar o material lá. Fui num presídio, acho que salvo engano, no bairro Bubu. Foi. Né, um presídio feminino. Fui recebido por uma colega assistente social, que eu não me recordo o nome. Fui muito bem atendido. E eu tinha que falar com o secretário de Justiça na época. Né? E o secretário de Justiça, assim, muita gente às vezes acaba tendo um receio, não, quero Bíblia aqui no Estado, não, o Estado é laico. Falei, eu vou traçar um discurso. Qual é a formação? Eu perguntei à minha colega assistente social, qual é a formação do secretário? Ele é formado em administração de empresas. Eu falei, peguei. Eu sou formado em administração também, sou formado em serviço social. Eu falei, eu vou utilizar o discurso de Dalberto Chiavenato, que fala de planejamento, organização, direção e controle. Eu vou levar um discurso, eu vou trazer a proposta da SBB, que é introduzir políticas públicas, esse material, não com a intenção de evangelizar ninguém, mas disponibilizar esse material para ver se melhora o convívio, fortalece os laços familiares e dê uma autoestima para essa pessoa, porque a palavra de Deus, ela dá autoestima à pessoa. Sim. Ela melhora aquele quadro que aquela pessoa está dentro ali encarcerada. E aí, eu fui falar com o secretário, falei, secretário, fala uma coisa para o senhor. Nós temos um material aqui, isso aqui é uma Bíblia, mas não é uma Bíblia. Isso aqui é utilizado como fortalecimento dos laços familiares e promoção da cidadania. As pessoas precisam disso. Quase praticamente todas as religiões, você vai na Umbanda, você tem Jesus Cristo em cima dos orixás. Você vai no Candomblé, também fala de Jesus. Você vai no Espiritismo, fala de Jesus. Você fala dos evangélicos e dos católicos, falam de Jesus. Isso aqui é um material para fortalecer a família, para promover a cidadania. E nós sabemos que dentro de um planejamento, ou de uma organização, de uma direção de controle de políticas públicas, o fortalecimento da cidadania vai reduzir, inclusive, os índices de criminalidade. Isso vai ser bom para a administração do senhor. Rapaz, foi bom demais. Mas você tem um insight de pegar, de como entrar, saber explicar. Isso. Ninguém está aqui querendo evangelizar ninguém. O trabalho da SBB na área de políticas públicas é ajudar, é complementar, ajudar o Estado a tirar essas pessoas da condição de vulnerabilidade que elas estão. E a palavra de Deus ajuda
de forma muito eficiente, eficaz e efetiva nesse sentido. A Bíblia tem tanta proeminência que em todas as profissões, o melhor livro daquela profissão, eles vão dizer, é a Bíblia dessa profissão. Exatamente. A Bíblia da arquitetura, a Bíblia da medicina, a Bíblia é o Vade-Mecum. Tem tanta proeminência que o pessoal vai em todos os lugares. A SBB também tem exemplares em espanhol, tem. Nós produzimos para mais de 70 idiomas. É mesmo? Mais de 200 países, mais de 70 idiomas. Você vê, tem Novo Testamento a R$2 em espanhol. E o centro do Rio é cheio de venezuelanos, colombianos. Sim. É só pegar e Novo Testamento em espanhol? Em espanhol. Que bom. Inclusive, existe uma campanha da Bíblia para o refugiado, né? Tem, Bíblia para o refugiado. Nós mandamos agora 100 mil Novos Testamentos de ucranianos para a Ucrânia. Agora mesmo nós estamos com um projeto da Rádio Bíblia, que nós estamos gravando a Bíblia em 31 mil vozes, 31 mil versículos, cada um grava um versículo, depois nós vamos disponibilizar cada versículo numa voz de um brasileiro. Que legal, diferente. Que legal. Tem o Cid Moreira gravou sozinho. Sim, agora sozinho, nós vamos botar com gente simples, assim, o Brasil lendo a Bíblia. O Brasil está ficando bonito. Já está ficando. Tá bem adiantado o trabalho, é um trabalho bonito, porque ensina a pessoa a ler a Bíblia, a pensar na vida, né? a fazer uma leitura correta das coisas. Pastor, eu digo uma coisa para o senhor. Eu sou muito a favor, eu não sei do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, mas eu sou muito a favor que instituições sérias, né, como é o caso da SBB, que eu conheço bem o trabalho, e repito, tive o privilégio de trabalhar com vocês, tivessem um fomento do Estado para ajudar nas políticas públicas, porque muitas vezes você vê ali, eu não posso deixar de falar isso, porque eu sou totalmente contra os cargos de comissão, porque eu sou a favor da valorização de quem estudou. Eu sou a favor da valorização do servidor público de carreira. E não aquela pessoa que muitas vezes vai entrar num cargo de comissão porque foi nomeado por um político, mas não tem o compromisso, nenhum elo de ligação com a eficiência da prestação do serviço público. E você vê muitas vezes instituições que estão, as ONGs, as entidades sem fins lucrativos de uma forma geral, que vêm desenvolvendo o trabalho melhor do que o trabalho do Estado. Dificilmente o senhor vai entrar na porta de uma entidade sem fins lucrativos de direito privado, você vai falar com um profissional, você já se sente assim, caramba, estou com medo de solicitar o meu direito, porque está lá, artigo 331 do Código Penal, desacata a funcionário público, pena de reclusão a 6 meses a 2 anos ou multa, mas não está do lado do princípio da eficiência administrativa. Tem alguns ditados populares que não cabem, né, numa instituição dessa. Essa coisa que fala assim, vamos lá, o não nós já temos, vamos buscar o sim. Vamos buscar. Não, como assim, o não nós já temos? Aquilo ali é para dizer o sim, como é que você vai conseguir o sim? Sim. Aquela instituição é para te ajudar, falar assim, olha, entendemos a causa, mas ajusta isso. Vou te ajudar a ganhar o sim. Eu não estou aqui te esperando para te dar um não. Eu quero te ajudar. Então, se tiver essa mudança de mentalidade, então aí a coisa vai acontecer. Porque quando os interesses escusos são colocados de lado e o interesse certo, nobre, é colocado em evidência, que é ajudar o próximo, nós não recebemos nenhuma ajuda governamental. As igrejas, as pessoas que adquirem a Bíblia ou ofertam para a Sociedade Bíblica do Brasil, tudo é muito claro. Se você oferta para a Sociedade Bíblica do Brasil, se você manda uma oferta para a Sociedade Bíblica do Brasil, vai ter o seu CPF lá, você vai receber o recibo para onde foi e onde foi aplicado aquele. Nós temos prestação de conta clara, transparente. Deve ter dedução fiscal, né? Não tem dedução fiscal, nós não temos. Eu estou dizendo assim, a pessoa que doa para a Sociedade Bíblica, essas doações podem ser... Deduzidas não, né? Nós não temos ainda esse... É uma pena. Mas veja bem, quem faz a nossa auditoria não é uma organização evangélica, é uma organização secular, porque aí isso dá mais legitimidade. Transparência. Então, transparência. O que faz a roda girar? São as ofertas e as vendas, a compra da Bíblia. Teve uma situação interessante. Na Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia vira Bíblia. Então, chegou lá um pessoal que tem livraria, que são nossos parceiros, e eles vivem da revenda do material bíblico, e eles precisam ganhar, como vende material tabelado, tem que ganhar na compra. Então, compra com maior desconto para depois vender pelo mesmo preço e ganhou, porque ele tem que pagar funcionário, né? Sim. Folha, encargos, aluguel da loja e tal. Então, a queda de braço é sempre a mesma
no comércio. E ele foi lá comprar uma Bíblia, com essa pessoa. E ele queria desconto. Ele falou, mas se me der mais aquilo, outro e parcelar, eu levo. Já estava assim, o nosso vendedor já não tinha, mas no sistema não liberava mais tanto desconto. E ele falou, mas parcela. Só faltava ser de graça. O vendedor, só faltava ser de graça. O vendedor falou assim, só tem uma saída, é conversar com o diretor, nosso diretor. O reverendo Erni, que é o nosso diretor executivo. O senhor, ele fala com ele. O desconto que ele der, ninguém tira. Não tem sistema, ele habilita o desconto que ele der. E o homem falou, tudo que eu quero. Então me bota na sala do diretor. Falou, sobe aí. Foi na sala do diretor. E o diretor falou assim, olha, não é só isso. Você que vai dizer o desconto que eu vou te dar. O desconto que eu te der, ninguém tira. E é você que vai dizer. O homem falou, é tudo que eu quero. Aí qual é a Bíblia que você quer? Essa Bíblia aqui? Bom, essa Bíblia aqui, ó. Tantos por cento dessa Bíblia vai para a Bíblia em braille. Outros por cento vai para escolas. Outros por cento vai para os presídios. Outros por cento vai para crianças com câncer, outros por cento vai para produzir material para a terceira idade. De quem que você quer que eu tire aqui para te dar o desconto? Eita. Aí a pessoa, não, poxa, agora eu entendi. Não, isso dá até azar, não quero desconto. Comprou e ainda deixou a oferta. Porque ele entendeu que Bíblia vira Bíblia. Cada coisa que vende, fala assim, vai produzir material em libras, vai para o surdo, vai produzir material em braille para o cego. Vai ser Bíblia, você está subsidiando a Bíblia que vai entrar para umas crianças que estão no INCA. Para pintar, para colorir, para aquela criança sorrir. É verdade. Então, você quer que tire de quem para te dar desconto? Então, nós não existimos para vender Bíblia, nós vendemos para doar. Foi feita uma conta. Se cada cristão doasse uma vez por ano para a Sociedade Bíblica R$5, todas as Bíblias seriam gratuitas. Cobriria o custo, nós não precisávamos vender Bíblia. R$5? R$5. Se cada cristão doasse R$5 uma vez por ano. Existe um Pix para a gente fazer essa doação? Sim. SBB, pix@sbb.org.br. A palavra Pix, P-I-X, pix@sbb.org.br. Existe o programa Sócio Evangelizador. Sócio Evangelizador, né? É um programa que a pessoa oferta e recebe em casa 1000 folhetos. Ele recebe, ele doa o valor para a Sociedade Bíblica do Brasil e nós mandamos pelo correio 1000 folhetos. Ele vai ter que distribuir esses 1000 folhetos, porque quando virar o mês, ele vai receber mais 1000. Caramba, e cada ele doa, põe na sua mesa de trabalho, pegue um de graça. E aí nós produzimos esse material bíblico para que seja distribuído. Aí, quem quer evangelizar, eis uma porta, né? Sim, com certeza. E pastor, digo uma coisa para o senhor. Eu tenho uma experiência que a pessoa pode ter a religião que for. Uhum. Mas quando ela está num leito hospitalar, debilitada, eu nunca, na minha vida, né, como assistente social, já passei por alguns locais, muitos locais, e eu escutei uma pessoa, ver um pastor entrando pela porta e falar, posso fazer uma oração por você? A pessoa dizer que não pode. Uhum. Podem existir casos, mas eu nunca vi. Raras exceções. A Bíblia é sempre muito bem-vinda. De verdade. A oração é sempre muito bem-vinda. Então, aquilo que eu falei, existe um mundo ideal e existe um mundo real. Nós estamos falando aqui do mundo real. Aquilo que a gente pega na rua e não que aparece na televisão. Eu tive uma experiência recente trabalhando num CRAS, num Centro de Referência em Assistência Social. O que a gente pega na rua, a televisão não mostra. O que a gente recebe, a televisão não mostra. Então, só quem está na ponta que sabe a realidade e a necessidade desse material para chegar nas mãos dessas pessoas. E a Sociedade Bíblica, ela atende a todos. A Sociedade Bíblica é contra qualquer intolerância religiosa, de qualquer dos dois lados. Se um doente precisa de transfusão de sangue, ele não vai querer o sangue da religião dele. Não, eu só quero um sangue se for de evangélico. Não tem. Tem isso, é vida. É vida. Então, a Sociedade Bíblica não faz essa separação. Ela fala do Deus, o autor da Bíblia, e mostra lá. No ano 700 a.C., os gregos estavam procurando o sentido da vida. Homero escreveu a Odisseia, história de Odisseu, né? Ulisses. Escreveu Ilíada, né? Virgílio escreveu a Eneida, história Em Ilíada, Homero escreve a história de Aquiles, Troia. E em Eneida, Virgílio escreve a história de Enéas, que consegue fugir e funda uma cidade, atravessa o mar Egeu, o mar Cáspio, funda uma cidade numa península, dá o nome de Roma, e essa cidade cresce e derruba os gregos. Então, o ciclo, né, o eterno retorno ali. Os gregos derrubam Troia, Enéas foge, funda Roma, Roma cresce, destrói os gregos,
Foi no ano 700 a.C., buscando o sentido da vida, ficou na mitologia. Na mesma época, 700 a.C., Miqueias, o profeta, estava escrevendo o Natal. E tu, Belém Efrata, nunca mais serás pequeno, de ti nascerá o Salvador, o Rei. Isaías também escreve, Isaías capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E depois viu que ele foi levado para o madeiro, humilhado. Então, enquanto os gregos mergulharam na filosofia, na mitologia, a Bíblia mostrava o Natal e mostrava a cruz, mostrava quem realmente cuida da vida da gente. Então, é um livro que está acima de qualquer literatura, né? Esse é o livro dos livros. Esse é o livro que faz diferença. Um e o outro. Até mesmo para você poder fazer uma analogia daquilo que vai servir mais. Uhum. A gente vê aí o papel da Bíblia, como o senhor falou no início, o manual do ser humano. Né? E a igreja, o templo, o grande templo, todos nós somos filhos de Deus, nós não temos que ter essas briguinhas aqui embaixo. No céu, quem chegar no céu foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu me lembro quando uma história bem conhecida, né? Quando Salomão está construindo o templo e o pai tinha deixado o orçamento, tudo para ele dar vida. Ele falou, está tudo aqui, até os contatos. Aí manda buscar o filho de uma viúva de Naftali, Irão, que é o homem que fazia a ornamentação, esculpia. Eram de outro país, lá de Tiro, mas quando a obra é feita, não importa de onde você vem, junta as mãos e vai ficar um lindo templo. A obra vai ser feita. Deus te deu habilidade, então você põe a serviço do reino. Os médicos que são voluntários lá no Luz na Amazônia, não são médicos evangélicos. Tem médicos de todas as religiões, eles são médicos, eles vão cuidar do ribeirinho. A gente não faz uma seleção, então, tem que ser dizimista, tem que ser membro de igreja, tem que ser pastor. Não. Você cuida de gente, qual é a sua habilidade? Você é médico, você é profissional nessa área, você é assistente social, você é professor, você pode dar palestra? Isso foi uma coisa muito importante o senhor falar isso, porque eu lembro que quando eu entrei para a Sociedade Bíblica do Brasil, eram 400 candidatos. Foi através daquela Cato, que é um negócio de banco de empregos que tem na internet. E aí ficaram 13. Dos 13, fizemos entrevista, na época, a pastor Sérgio Furtado, ficaram 3. E o pastor Sérgio Furtado, eu acabei entrando para essa única vaga, fiquei em primeiro lugar. Em momento nenhum, o pastor Sérgio Furtado perguntou a minha religião. Em momento nenhum, o pastor Sérgio Furtado perguntou de onde eu vinha. Ele simplesmente viu ali um assistente social, que estava em busca de emprego. Na época eu era professor da Universidade Estácio de Sá no curso de Serviço Social, lembra disso? Lembro. E eu queria sair, porque eu não estava tendo muita vida. Eu larguei, eu pedi para ser demitido da universidade e entrei para a SBB. Então, que fique muito claro que a proposta é de fato a política pública, são os programas, são os projetos. Você não precisa ser evangélico para receber um material bíblico, internauta. Não precisa. Qualquer instituição que necessite desse material, que não é todos os materiais que são feitos têm o seu valor. Tem. Mas o material da Sociedade Bíblica é um material de primeira qualidade. É verdade. Para vocês que têm programas e projetos nas instituições de vocês com crianças e adolescentes e querem fortalecer os laços familiares nesse sentido, façam um convênio com a Sociedade Bíblica do Brasil, que vocês vão receber esse material. Quantas caixas são, pastor, por curiosidade, da Bíblia para o cego, para o deficiente visual? O Braille? Em Braille. O Braille como são 39 desse aqui, esse é só o Segundo Reis, são 5 caixas maior que essa caixa de som, caixas grandes, que os volumes. É pesado toda a vida. Gratuito. O cego recebe em casa, ele não vai nem lá buscar, o correio não cobra o envio. Tem uma parceria com a Sociedade Bíblica e o correio entrega de graça. Por isso que eu falei, eu mandei um envelope para o meu filho, custou R$70. Quanto custaria 5 caixas de Bíblia em Braille pesadas? É zero. Parabenizar aí os Correios do Brasil, né, por esse convênio, publicamente, porque de fato seria um envio de tantas caixas, daria uns R$500, R$600, e entrega de forma gratuita. Vamos parabenizar as nossas instituições brasileiras, excelente. Que trabalham para ajudar a população. O Correio é uma instituição eficiente. O Correio é uma eficiência. A população não tem ideia de como esses homens trabalham, a agilidade do Correio, o compromisso que a sua encomenda chega na sua casa.
Que olha, legal. é uma organização top. Uma Precisam entidade ser top. mais valorizados, né? Precisam. Inclusive pela sociedade. É. Não só pelo governo, mas pela sociedade. Valorizar o seu carteiro. Exatamente. Com certeza. Pastor, a todos os internautas, mais uma vez, pedindo para ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando do nosso primeiro programa, de muitos que virão. Pastor, fala um pouquinho sobre esse novo projeto do Centro Cultural para a Bíblia. Vai ser construído no Norte e Nordeste. Sim, sim. O projeto está em andamento ainda, em andamento, né? Nós já temos um Museu da Bíblia Sim. em Barueri. É um grande museu com muitas relíquias, papiro, pergaminho, uma réplica da prensa de Gutenberg, desafios da tradução, você vê os originais ali, cópias das cópias mais antigas. E nós temos do Rio de Janeiro o Centro Cultural da Bíblia, que é um resumo do museu, que tem réplica das Tábuas da Lei, um pergaminho, tem a Pedra de Roseta, uma réplica da Pedra de Roseta, maquetes, que as pessoas podem ver. Rua Buenos Aires 135, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, esquina com Uruguaiana, bem no coração do Rio de Janeiro. Sim. E agora o projeto é em Brasília, construir um Museu da Bíblia em Brasília, ali, que vai atender toda a população do Centro-Oeste, também contando a história das traduções, a história da Bíblia. E vai ser muito bonito. É um museu completo, contando toda a história da criação e do desenvolvimento. As escolas do Rio de Janeiro, tanto públicas ou privadas, elas podem solicitar uma visita para conhecer ali? A semana grande retrasada, oportunidade, né? Grande oportunidade. Semana retrasada eu passei de segunda a sexta visitando 2 colégios por dia, um pela manhã, um à tarde, levando essa exposição itinerante. Eu monto lá no pátio, ou às vezes o colégio dá uma sala e as turmas vêm passando, eu conto a história da escrita, tendo a Bíblia como livro principal, como é que era escrita nas pedras, na madeira, como é que era escrito em pergaminho, tudo era escrito. E a Bíblia o principal de todos. Então, eu não conto só a história da Bíblia, eu conto a história da escrita. As crianças ficam vibrando, falam, puxa... Coisa boa. Proposta aí para São Pedro da Aldeia. Escola... E faça contato. Tá? São Pedro da Aldeia precisa de uma apresentação uma visita, uma visita dessa. Precisa. A Sociedade Bíblica está aí para servir. Para servir. Pastor, existe ainda aquele ônibus que a gente atuava aqui na SBB do Rio de Janeiro? Aqui no Rio não tem o ônibus. Nós precisamos, inclusive, estamos buscando o ônibus. Algum empresário queira doar um ônibus, porque nós customizamos esse ônibus com ar-condicionado, transformamos em consultórios e os médicos atendem. Então, nós temos na Amazônia o barco Luz na Amazônia, que é um barco hospital. No Nordeste, nós temos Luz no Nordeste, que é um caminhão, uma carreta, que tem um blindex, ela arreia aqueles macacos hidráulicos para dar estabilidade, aí tudo desliza, todo o baú, aí abre o blindex, consultórios médicos refrigerados, uma salinha de espera, museu, para a pessoa enquanto espera fica olhando o Museu da Bíblia, e atende gratuitamente na Caatinga, todo o Nordeste ali, com consulta, exame, remédio e uma Bíblia. Consulta, remédio, magnífico. E ninguém recebe nada. Todos os médicos são voluntários. Eles doam, ele pode ter um consultório no prédio mais caro da capital. O médico que cobra a consulta mais cara, mas naquele dia ele doa. Trabalho. Faz um apelo aí para os empresários. Tem tantos empresários nesse país. Faz um apelo aí para ajudar esse projeto maravilhoso. Quer ajudar uma organização séria? Faça contato conosco. A intenção, pastor, meu irmão Birajara, foi justamente essa, de mostrar a seriedade, como o próprio pastor Marcos Batista falou. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela não pode investir nessa promoção da venda do material ou do que ela faz. Então, eu falei, eu conhecendo o trabalho, eu trabalhei na entidade, eu conheço a seriedade da entidade. Então, por que não ser o primeiro convidado do nosso programa? Para a gente levar isso ao conhecimento da sociedade, para que os empresários façam doações, possam ajudar aqueles que estão comprometidos, porque a gente vai amadurecendo, pastor, e a gente vai vendo que na vida a gente não precisa de muito. Quando a gente está ali com 20 anos, com 25, com 30, a gente quer ganhar o mundo. É verdade. Né? Quer ter uma lancha, quer ter um carro bonitão. A gente vai envelhecendo e a gente vai tentando ver o que a gente pode fazer pelos outros. É verdade. Acho que o amadurecimento vai dando essa consciência do que eu posso fazer pelos outros. Nós pensamos, eu e o Birajara, em conjunto, em várias hipóteses de chamar pessoas para cá para inaugurar o programa. Falei, não, Sociedade Bíblica do Brasil. Porque de todos os lugares que eu trabalhei, eu falei com o Birajara,
a seriedade do trabalho, eu vejo que muita gente, muitos que vão nos assistir, não conhecem o trabalho da SBB. Verdade. Tem uma história na Bíblia, uma parábola, o bom samaritano. É bem conhecido. Um homem vinha para o seu caminho, aí foi abordado por ladrões, que deixaram ele semi-morto, levaram tudo que ele tinha. Ele ficou caído na beira do caminho. Vinha descendo um sacerdote, voltando do culto, ele estava lá em Jerusalém no alto, Jericó lá embaixo, descia, viu, passou de longe, passou de largo. Não é problema meu. O levita, que era também, cuidava da música do templo, viu, falou, pô, o sacerdote não parou, também não vou parar. Aí passou de largo. E diz o texto, é Jesus que conta essa história. Seguia pelo caminho um samaritano, e o samaritano era inimigo racial do judeu. O judeu odiava o samaritano. Mas o judeu caído, o samaritano viu, não tomou vantagem. Ele falou, ele precisa de mim. Ajudou, levou para uma estalagem, cuidou dele, fez curativo, depois botou lá numa pousada, falou, olha, eu estou pagando adiantado a estadia dele. Eu vou lá, o homem tinha crédito, eu vou fazer meu trabalho, né, vou vender minhas coisas. Quando eu voltar, se ele gastou mais, eu pago. E o cara aceitou, sabendo que o samaritano tinha crédito. Aí Jesus fala, qual é a moral da história? Porque um escriba, um religioso, teólogo, queria botar Jesus à prova, fazer essa pergunta. Eu quero ajudar o meu próximo, mas quem é meu próximo? É muita gente. Aí Jesus falou, nessa historinha que eu contei, quem foi o próximo do homem? O cara, Jesus conta uma história que o mocinho era um samaritano, e o judeu odiava o samaritano. Ele não conseguiu falar a palavra samaritano. Ele falou, de tanto preconceito, ele falou, o que usou de misericórdia. Aí Jesus fala, então copia ele, vai tu faz o mesmo. Agora, quais são as filosofias de vida dessa historinha, da parábola do bom samaritano? A filosofia de vida dos ladrões, o que é meu e o que é teu vai ser meu se eu puder tomar. A filosofia de vida da religião, o que é meu, o que é seu se você puder guardar. Diferente. A filosofia de vida do herói da história. O que é teu, e o que é meu vai ser teu se você precisar. Eu estou aqui para te ajudar. Caramba. Coisa boa. E agora, olha outra coisa. Quem não ajudou, o homem seguiu o seu caminho. O sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano seguia. Jesus não fala que ele descia, porque quem não ajuda os outros está descendo na vida. Quem ajuda os outros está seguindo na vida. Pois é, tudo isso aí estava no texto, mas se o senhor não falasse, muita gente ia ficar sem saber. Ou seja, é preciso ler, reler, meditar na palavra, né? Porque não é ler por obrigação. Tem gente que fala, eu li a Bíblia 10 vezes, 5 vezes, e aí às vezes não entende as entrelinhas e às vezes, pior de tudo, não coloca no coração. Porque o maior benefício da Escritura Sagrada é a mudança de atitude, é produzir ação. Se você lê 200 vezes a Bíblia e você não consegue mudar a atitude, o pensamento, se você não consegue materializar isso, você está equivocado. É então, verdade. Tomara que mais pessoas como o senhor, Deus utilize nesse trabalho, porque eu tenho certeza que muita gente está precisando. Eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar muitas vidas. As pessoas vão passar a ter uma ideia diferenciada do trabalho da SBB. Com certeza. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade a todos os presidentes de entidades sem fins lucrativos, de direito privado, as ONGs, os pastores que estão com a sua igreja e gostariam de caminhar por esse lado dos projetos sociais, dos programas sociais. Contrate um assistente social, procure um profissional que vai elaborar. Todos os assistentes sociais estão capacitados a elaborar um projeto para vocês, apoiar vocês nos programas e projetos que a instituição está pretendendo desenvolver. Valorizem mais esses profissionais, porque a gente trabalha, pastor, na sua grande maioria, tem uns colegas que estão no tribunal, outros colegas estão na Petrobras, mas a grande massa é absorvida na área da assistência, no CRAS, no CREAS, e a gente trabalha com tudo aquilo que muita gente não quer meter a mão. Verdade. Então, o porquê, eu deixo uma dica para os pastores, entre em contato conosco no podcast, entre em contato com a SBB. Eu tenho certeza, se vocês entrarem em contato com a SBB e pedir uma palestra do pastor Marcos Batista, vocês já viram o quanto ele fala bem, o quanto esclarecido é, eu tenho certeza que nada será cobrado. Ele terá o prazer de dar uma palestra, falar sobre os programas e projetos. E mais uma vez, eu gostaria de ratificar aqui, Birajara, os meus agradecimentos a Emilene,
ao Erni, ao presidente, né? ao Juan, pela oportunidade que vocês nos deram de ter esse privilégio. Eu quero poder chamar, junto com o Birajara, nós discutimos, eu quero poder chamar aqui pais de santo, pastores, o pessoal do CRAS, do CREAS, trazer informações e políticas públicas para dentro da comunidade. Mas eu fiz questão de iniciar o nosso podcast com a Bíblia. Amém, que bom. Com a Bíblia, Começou pastor. com chave de ouro. Sabe, para começar mesmo assim, porque é o que eu acredito, é o que o Birajara acredita, houve essa convergência. Então, por que não nós começarmos com o pé direito e com a mão na Bíblia? Então, eu gostaria de antecipadamente agradecer muito a sua presença, o carinho que a SBB de São Paulo teve comigo, com o Birajara. O Birajara é um irmão querido. Esse podcast não estaria acontecendo se o Birajara não empurrasse, não colocasse ali, ele vambora. Eu relutando muito. É um irmão, é um amigo que 50% de tudo que está aqui hoje acontecendo, eu agradeço a você, o Birajara. A recíproca é verdadeira. Tá bom? Assistente social, né? Tem coração. Tem um dito que o pessoal usa muito, o que você faz fala tão alto que não deixa ouvir o que você diz. Então, a nossa ação fala mais alto do que o nosso discurso. Sim, né? Sim. Numa tribo indígena, um rapaz estava lá trabalhando e ele deu água a um índio, estava com sede, alguma coisa assim, ele estava com a moringa, ele deu a água dele. Ele sentiu que o índio estava longe do rio. Depois veio um pessoal de uma religião querendo, chamando, venha, e o cara ficou sentado sozinho. Todos os índios sentaram onde aquele homem ficou sentado, porque ele deu água. Porque ele teve uma ação, o discurso dele, a ação, o gesto dele, conquistou todo mundo. Falou assim, ele se preocupou com a sede da gente. Ele não quer só a nossa atenção. Então, e sem discriminação, né? Sem divisão, o que a gente faz. A origem do senhor é presbiteriano ou metodista? Não, minha origem é congregacional. Meus pais me criaram na igreja congregacional. Quando eu cresci, eu fui para a igreja presbiteriana. Mas é isso, eu transito em todas. Agora, por exemplo, eu estou com os metodistas, eu transito em todas as denominações. Tem uma frase do Guilhermino Cunha. O senhor já conviveu com ele, né? Sim. Então, Guilhermino Cunha, numa dessas cultos evangélicos paramilitares, há muito tempo atrás, ele falou uma frase que falou muito ao meu coração, tanto que não saiu mais da minha mente. Já faz uns 15 anos isso. Ele falou assim: as denominações são apenas linhas de pensamento que não podem se transformar em muros. É isso. Poxa, aí. Isso é uma sabedoria tremenda. Nós temos que construir pontes, não muros. Nós temos que ser pontífices, construtores de pontes. O mito da caverna de Platão. Excelente, coisa boa. Tem uma passagem de Norberto Bobbio no livro A Era dos Direitos que diz a seguinte: na vigília pela salvação, somente a luz da razão é capaz de iluminar o caminho das trevas. Onde há ciência, a sabedoria, onde há sabedoria, há senso crítico. É a luz, né? Você vai lá no iluminismo, vem até a contemporaneidade. Quando a gente tem acesso à informação, a nossa vida muda. Porque nós temos medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente passa a conhecer, a gente perde o medo. Não tenha medo, leia a Bíblia. Isso aí, leia a Bíblia. Verdade. Muita gente tem um preconceito, acha que a Bíblia é somente uma ferramenta religiosa, mas eu digo que é o manual do ser humano escrito por Deus. Para dizer assim, olha, como tem assim o manual de uma geladeira, o manual de um carro, como funciona. A Bíblia é fantástica, que ela mostra as fraquezas. A Bíblia fala de homens que cometeram adultérios, de homens que mataram, que roubaram, homens que foram desleais. Falam muitas histórias e apontam um caminho. A Bíblia mostra uma porta para quem também está nessa situação. Escrita por pessoas imperfeitas. E diz lá que, como Sartre também fala, né? O importante não é o que a vida fez com você, mas o que você faz com aquilo que a vida fez com você. Eu estava dando uma palestra e falei que a Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos, 1.400 anos, 1.400, 1.600, por 40 autores diferentes. E a maioria não se conhecia. Foram em eras diferentes, épocas diferentes, lugares diferentes. Aí um menininho perguntou para mim, dá para acreditar num livro que foi escrito em 1.600 anos por 40 pessoas diferentes? Caramba. Aí eu falei, dá, porque foi só um que ditou. Pois é. Caraca.
O autor é um só. É verdade. Ele falou para o rei, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou mandando. Falou para o pescador, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou mandando. Falou para o médico, Lucas, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou mandando. Pois é. Falou para um legislador, Moisés, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou mandando. O autor foi um. Aí dá para acreditar. Caramba. Pastor, eu espero que esse podcast de hoje ele tenha vindo para somar e principalmente esclarecer para todas as pessoas que se questionavam como que eu acesso a SBB? Como é que eu posso ter acesso ao material bíblico? Que eu tenho certeza que muitos pastores que vão ver esse vídeo futuramente vão estar assim, mas é de graça. Eu consigo acessar esse material, eu posso trazer para a minha igreja? Porque você tem igrejas suntuosas, mas você tem igrejas mais humildes, lá mais dentro simples, do Complexo do Alemão, dentro da comunidade, né, na Canetá, Nova Brasília, você tem igrejas dentro da Nova Holanda, pastores que estão começando, que foram tocados por Deus, estão começando e precisam de apoio. Faça contato com a SBB pelo telefone 0800 727 8888 ou pelo site sbb.org.br. E a nossa equipe de assistente social vai te mostrar qual é o material que está disponível, como acessá-lo, como faz o convênio, qual todo o respaldo e acompanhamento que nós vamos te dar. Vamos te dar capacitação, tem material para que você receba e faça o teu trabalho com material de qualidade. E aqueles que podem pagar, sim, vamos pagar a Bíblia, sabe? Isso. Porque se essas pessoas têm acesso, assim como a Bíblia é para o cego, é porque as pessoas que podem, alguém está pagando para que essas pessoas tenham acesso. É verdade, boa lembrança. Alguém está financiando para que o que não pode é o orvalho do Hermon que deságua no Monte Sião, né? Que o bom consolável é que os irmãos vivam em união. É isso aí, excelente. Pastor, eu acho que o internauta deve estar curioso, como eu estou. Confesso para o senhor que eu estou curioso. Como é que é a escrita? Vamos ver? Mostra aí. Como é que é a escrita dessa Bíblia? Interessante. Ela é alto relevo. Você vê se a câmera vai pegar tudo em branco, né? Alto relevo, né? Então, e é uma folha dupla, Olha uma gramatura, tudo em braille, normalmente é só frente. A nossa é frente e verso, e os altos relevos é frente e verso. E não se encontram, os altos relevos não se encontram. É uma tecnologia de uma folha dupla, então o alto relevo não encontra o outro. E está aqui, o cego lê na ponta do dedo. Poxa, que coisa. Eu fui entregar uma Bíblia em braille lá em Bangu, naquela igreja, perto daquela igreja. O rapaz, o menininho, a mãe falou, ele está aqui na igreja, sempre desce ali, Igreja Católica Santa Cecília. Ele fica ali, ele tem um momento devocional porque ali não tem barulho. Igreja Católica interessante. Pode estar maior barulho no centro da cidade, buzinaço. Quando você entra, é um silêncio lá dentro, tem um revestimento acústico. É um lugar bom para o pessoal lá orar. Aí eu levei a Bíblia e peguei um livro, eu não leio braille, peguei um lá, dei para ele. Aí eu sentei do lado, a mãe me mostrou quem ele é, eu falei, olha, chegou sua Bíblia em braille e tal. Ele ficou, obrigado e tal. Que maravilha. Aí eu dei para ele ler, falei, lê um pedacinho para eu ver, você lendo, você lê braille. Ele abriu, assim, eu não sabia qual livro, ele abriu o João e falou, eu sou a luz do mundo, quem me acha não anda em treva. Cego, aí eu desmanchei, ele falou, pastor, eu achei essa luz. A principal, essa luz que está dentro da gente. Caramba! Eu chorei, eu falei, rapaz, eu não leio o braille, eu não sei que livro que eu leio. Eu peguei qualquer um para ele ler, para eu ver que ele ia ler braille, alegria. Ele leu isso, daí não tem preço. Desmontou, não tem preço. Vai lá na onda, vai dar um nó na garganta. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos chegando ao final, né? E obrigado. Aí eu gostaria de saber do senhor uma mensagem sua para quem está nos assistindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você perguntar para mim o que é uma lágrima, eu vou dizer água e sal, eu sou leigo. Pergunta ao médico, alguém da saúde, vai dizer de maneira mais elaborada. Mas se você pergunta a Jesus o que é uma lágrima, ele vai saber que é um relacionamento complicado, uma traição, uma dor, um sonho roubado, uma enfermidade, um filho com dificuldades. Ele sabe o motivo da lágrima. O Salmo 56 diz que ele recolhe a nossa lágrima e anota. E quando a gente consagra essa lágrima, pede a ele socorro, ele devolve essa lágrima como resposta de oração. Então entrega o teu caminho se você não está sozinho no mundo. Sabe? O desânimo é uma compreensão errada. Você não fracassou. Você tem um Deus que você pode pedir ajuda. E ele nunca diz não para um pedido arrependido, sincero. Ele vai te socorrer por amor ao nome dele e porque ele ama você. Que coisa maravilhosa. Nossa,
A luz tomou conta agora desse podcast. Glória a Deus. Nossa, estou arrepiado, rapaz. Que coisa boa. Qual é o dia do culto lá na cidade que o senhor... Atualmente lá em Resende, Resende. Toda quarta-feira, 19 horas. Chega às 19 para pegar lugar, porque 19 já começa o louvor, 19h30 já entra a palavra ali. Que E é um maravilha. estudo, é Salmos que curam. O Resende. senhor sabe o endereço de qual? Não sei não, mas eu te mando e você vai botar aí nos Vamos caracteres. colocar. Aí. Mas é fácil de achar. É a maior igreja ali, Resende, é Catedral Emanuel. Igreja Catedral Metodista, Emanuel. Catedral Emanuel. Coisa boa. Pastor, eu gostaria de agradecer mais uma vez do senhor. Obrigado. Colocar o podcast à disposição da Sociedade Bíblica do Brasil. Toda vez que a Sociedade Bíblica do Brasil for lançar um novo programa, um novo projeto, que venha a beneficiar a população, conte com esse podcast aqui. Obrigado. Para divulgar os programas, divulgar os projetos. É muito bom estar revendo o senhor. Alegria minha. Querido demais, né? Querido demais. E que Deus o tenha, o saudoso pastor Sérgio Furtado. Sim. Manda um abraço pro Johnny também, que certamente vai ver, que foi funcionário também nosso lá da SBB. E ratificar os meus agradecimentos a Emilene. Milene, muito obrigado por tudo, pelo carinho. Vocês não ousaram e enviaram um representante da SBB, especialmente o meu amigo. Então eu preciso agradecer vocês mais uma vez. Fica meu muito obrigado. Internautas, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa. Muitos outros virão, né, o Birajara? Se Deus quiser. E se vocês puderem ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, desde já ficam aqui os meus agradecimentos, tá bom? Tá bom. Birajara. Acesse aí o YouTube Podcast Cidadania em Prosa, também no Facebook. Em breve estaremos também no Instagram, no Telegram, em tudo que tem direito. Porque a nossa missão aqui é contribuir com o Estado brasileiro, fazendo a nossa parte, trazendo cidadania para essa população. O brasileiro precisa saber de seus direitos, seus deveres, precisa conhecer as políticas públicas, precisa interagir. E nós estamos aqui para ajudar, como uma missão de utilidade pública. Exatamente. Né? Atendendo todos os setores, religiosos ou não, todas as áreas da sociedade. E Obrigado. eu agradeço ao senhor mais uma vez, porque foi bênção para nossas vidas, eu imagino que seja bênção também para quem está nos assistindo. Tá? Eu justifico também a ausência do pastor Assir Geroni Júnior, que é o nosso secretário regional atual, substituiu o Sérgio Furtado. O Assir é da área da ação social, ele não pôde estar hoje aqui também por questão de saúde, e a Débora, nossa assistente social, no outro evento, já pré-agendado. Mas fica a sugestão. Traz o Assir aqui. Ele é uma boa conversa. Um abraço para ele. Gostaria também que eu tive um insight aqui a todos os prefeitos, ao governador. Vai lançar algum critério novo no Super RJ, aos prefeitos que vão lançar benefícios eventuais, algum programa, alguma política pública. Além de lançar a política, coloquem um profissional aqui conosco para divulgar os critérios de elegibilidade, mostrar os caminhos, porque informações básicas, pastor, as pessoas muitas vezes dentro da comunidade não conseguem ter. Então, às vezes, é uma coisa básica para mudar a vida da pessoa. Muita gente não sabe o que é um BPC, o que é um benefício de prestação continuada. Então, vamos divulgar, vamos apresentar os critérios de elegibilidade e melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Fica o meu muito obrigado mais uma vez aqui. Obrigado. Obrigado a você.